Já estamos prontos aqui porque estamos recebendo no nosso estúdio de hoje uma visita muito, mas muito especial. Sabe quem? Sueli Brito de Miranda. Sula Miranda, como é conhecida, né, Sula? Bom dia, obrigada, bom dia, viu? Uma honra estar aqui com vocês, muito feliz. Uma casa que eu também já trabalhei, então tenho um carinho muito grande, especial. E essa região que é maravilhosa, acho que eu vou passando pela estrada, no caminho, vou olhando as placas e eu falo, essa aqui eu já vi, essa aqui eu já vi. Essa aqui é muito bom estar aqui de volta. Uma região maravilhosa, né, que está crescendo a cada dia que passa. Bom, gente, a Sula Miranda, né, ela é paulistana. É filha da Dona Maria e do seu Mário. Irmã aí de Maria Odete, a Grete e da Yara. Um trio de artistas, né? Inclusive a gente estava comentando aqui antes do programa começar, o que é? Tava no leite isso, é? Não, na verdade estava na braveza do meu pai. Meu pai era muito bravo, muito ciumento. E ele não permitia que a gente, vamos dizer, aquela infância de você brincar na rua, de andar de bicicleta, de jogar bola, não rolava lá em casa. E entreter 3 meninas dentro de casa, só quem tem sabe, né? E a maneira que ele encontrou foi, ele começou com os brinquedos musicais, então os nossos brinquedos já era pianinho, gaita, não sei o que, tudo em forma de brinquedo. E aí a gente foi crescendo, começou a vir o instrumento mesmo. Aí ele colocou a gente em conservatório para aprender a tocar o instrumento, para aprender a aula de balé, enfim. A nossa criação, ela foi meio que quase que focada, parecia que ele realmente fez de caso pensado, mas não foi, não. Ele não tinha essa intenção, nem não. ele nem a mãe, que vocês virassem não. artistas. Não, mas foi realmente uma educação que ele escolheu dar a vocês. Eu acho que ele queria isso como uma forma de entretenimento, tipo, para ocupar nosso tempo, e ocupou de vez. Ocupou por uma vida inteira. Mal sabia ele, né, que estava colaborando aí para o que ia vir pela frente, né? E muito. Você sabe que tem aquela fase, nem sei se hoje ainda faz, porque chegava quando você terminava o ensino, né, tem que fazer o teste vocacional para saber qual é o talento. O meu não tá lá, educação artística só. Eu falo, gente, só sirvo para ser artista, não dá para fazer outra coisa. Nasceu para isso, né? E olha que carreira, hein, gente? São anos e anos aí, posso falar a quantidade? Sim, bota tudo na conta. Vamos pôr na conta aí 44 anos, 44 né, de história. anos, agora até vou aumentar essa conta, porque 44 é desde que nós nos profissionalizamos como as melindrosas. Se for contar, porque teve antes das melindrosas, teve as Mirandas, que era essa fase nossa da escola e que a gente participava dos festivais de escolares, né? E aí, se for somar, acho que dá uns 50. As Mirandas, gente, não tem nada a ver com a Roberta Miranda. Não. Aliás, essa é uma pergunta que até hoje te fazem. Pra ela também, né? Pra ela também. Até hoje a Roberta chega em entrevistas e diz, essa é irmã da sua, ou confundem as nossas histórias. Já perguntaram pra ela do filho, já perguntaram pra ela do ônibus rosa, e aí vai, né? Tá, na verdade, né, gente, pelo nome, né, só Sula Miranda e Roberta Miranda. Vocês não têm nenhum grau de parentesco. Não, mas né? o que aconteceu? Eu fui lançada na carreira da música sertaneja no ano de 1986 e a Roberta também. E isso gerou, e as duas fizeram sucesso nesse momento, nesse ano de 86. Ela estourou lá com a música O Vá com Deus e eu estourei com o Caminhoneiro do Amor. E aí era 2 Mirandas fazendo sucesso ao mesmo tempo e foi indo assim, uma continuidade por muitos anos. As duas, graças a Deus, conquistamos aí o cenário da música sertaneja e aí caminhamos no paralelo. E aí as pessoas confundiam porque eram 2 Mirandas, as duas que cantavam música sertaneja, as duas fazendo sucesso. E que bom, né? A gente deixa o povo mais confuso ainda, porque quando a gente diz, minha irmãzinha de coração. E vale ressaltar, né, que não existia e não existe a questão da rivalidade, né? Não, vocês fizeram realmente uma carreira, uma história em parceria, vamos dizer assim, pelas coincidências que foram aparecendo, o nome, o ritmo, né? O jeito também, né? Sempre muito sorridentes as duas. Né? A Roberta é uma pessoa extremamente divertida, né? E eu acho que foi isso mesmo que as pessoas associam, de repente, é muita coisa, como você diz, coincidência, né? É muita coincidência. Pra gente falar um pouquinho, relembrar aí um pouquinho, né, da história da Sula, vocês começaram com o trio,
Vocês Sim. três, as irmãs, né? É. Você, a Gretchen e a Yara. Isso. Né? A gente fala Gretchen porque quando a gente fala Maria Odete, apesar de também ser muito conhecida É. como Maria Odete, né? As pessoas logo já... Que Maria Odete? A Gretchen? Ah, tá. Então, vamos resumir e deixar a Gretchen. Vocês três começaram, como é que foi? Estavam, de repente, as três ali, uma conversa, uma oportunidade? De onde surgiu as Não, Melindrosas? na verdade veio dessas brincadeiras que aconteciam, que virava... E festinha de família era assim, ai, canta isso, recita aquilo, dança aquilo. Ela sempre foi a líder nesse sentido. E aí, muito novinha, ela tinha 16 anos, ela começou a dar aula de violão para fora. E aí começou a dar aula para uma menina chamada Paula, que foi a quarta integrante do grupo, que se juntou e virou uma irmã que a vida nos deu. Ela é até muito parecida comigo, a gente se parece muito fisicamente. Então, as pessoas confundiam e a gente falava, é prima. Falava que era prima e ficou. Para encurtar a história. Para encurtar a história. E aí, nisso, nós em seguida nos profissionalizamos e viramos as Melindrosas. Que a Gretchen ficou só 3 meses, e aí, porque ela já tinha gravado o trabalho dela solo, e aí ela seguiu a carreira solo e o trio mesmo, o trio que se profissionalizou foi as Melindrosas, que era eu, a minha irmã Yara e a Paula, que é a prima postiça. E foi um sucesso danado, Foi, né? mais Aliás, de 1 milhão de marcou a cópias, história. 40 anos atrás. O que era mais difícil do que hoje em dia, né? Apesar que também hoje a gente tem a questão do digital, né? Também é uma maneira de que as pessoas têm uma facilidade maior em ter acesso à Sim. música, né? Naquela época não era Tinha que todo comprar mundo... o long play. E não era todo mundo que tinha o aparelho em casa, né? Porque Também. custava caro. E aí o pessoal ouvia mais pela rádio, mas nem todo Sim. mundo tinha rádio. Às vezes ficava aquela rádio comunitária, né? Um ali da rua tinha e todo mundo se juntava para ouvir ali as músicas, os lançamentos. E era o auge do sucesso. Você tá entre as paradas de sucesso ali da rádio. E isso marcava realmente, consagrava ali o artista naquela época, né? Foi por um longo tempo, aí depois o grupo se desfez, né? Eu fiquei no grupo dos 14 aos 17, até porque era um grupo infanto-juvenil, e com 18 anos você já é uma mulher, né? E aí eu decidi seguir a carreira solo, mas não foi assim, de bate pronto não, demorou um pouquinho para eu conseguir a minha oportunidade. Não foi igual aquele meme do TikTok, né, que hoje explode por aí, o pessoal faz assim, a coisa acontece, né? Não é. E aliás, ainda tem muita gente que acha que as coisas acontecem do dia pra noite, mal sabe a história que tem por trás, né? Sim. E eu acho que é importante a gente valorizar isso, porque é o processo que nos ensina a chegar bem onde temos que chegar, né? As pessoas às vezes querem simplesmente explodir hoje em sucesso, muitos artistas novos, e aí quando se dão, né, de frente com a fama, se deparam ali com o sucesso, não sabem o que fazer. E muitos acabam com histórias tristes, né? Sim, sem dúvida. Bom, ó, a gente vai daqui a pouquinho continuar conversando aqui com a Sula, o nosso bate-papo. A gente tem muita coisa, mas muita coisa pra gente conversar, né? Porque a história é o que não falta e principalmente sucesso. A gente vai falar também do novo trabalho da Sula, uma história de fé, muita emoção. A gente vai se emocionar, vai rir, enfim, não sai daí não, fica grudadinho aqui com a gente. 10 horas e 19 minutinhos. Vamos continuar batendo papo aqui com a Sula, que hoje a gente tá se deliciando aqui em ter você. Vamos aproveitar ao máximo. É isso, que bom. E é uma oportunidade também da gente colocar o público, né, em dia com tudo que vem acontecendo. Eu sou realmente uma artista que atua em várias áreas, né? Também como atriz, cantora sertaneja, cantora gospel. Mas eu estou nesse momento de divulgar esse DVD, que é um trabalho lindo, que a gente vai estar aqui falando o tempo todo, então não pode perder nada. A gente vai falar desse trabalho novo da Sula profundamente daqui a pouquinho, mas para quem não conhece, não está por dentro do que vem por aí, vamos dar um spoiler. Tem algumas participações especialíssimas nesse trabalho que você fez, né? Eu falo que Deus me deu ousadia, né? Um trabalho que eu usei de ousadia mesmo para fazer e para trazer esses convidados, e que o resultado assim tá acima do que eu mesma esperava. E aí você tem que ficar acompanhando aqui para poder saber tudo o que acontece, né? Não vou dar spoiler não, só isso aí, de muita participação especial de gente muito boa. A gente vai contar tudo já já, porque realmente é um trabalho aí que eu tenho certeza que já é sucesso total.
Bom, a gente estava falando agora há pouco, né, das Melindrosas, que foi aí o estouro que vocês tiveram. Não foi o seu primeiro trabalho, porque o primeiro foi só com as suas irmãs. Depois Sim. teve aí a interação da Paula, né, no quarteto, Sim. que foi onde realmente vocês ficaram conhecidas no Brasil inteiro. Sim. Depois disso, você falou que passou naquela fase, aquela transição de adolescente para mulher e decidiu sair do meio artístico. Como é que foi? Na verdade, foi assim, meus pais sempre foram muito firmes com essa coisa do tem que estudar. Então, mesmo fazendo show todo fim de semana, não podia faltar na escola, tinha que estudar. Ou seja, quando eu terminei e aí decidi, bom, fui fazer uma faculdade, meu teste vocacional deu educação artística, e aí eu fui fazer exatamente isso, a faculdade de educação artística, eu cursei na Belas Artes de São Paulo e me formei. Então, dos 16, eu saí do grupo com 17 para 18, e aí até os 19 eu estudei, porque eu me formei com 19 anos, né? E dos 19 até os 23 foi a fase que, vamos dizer, eu fiquei afastada da música em que sentido? De não estar com um trabalho meu, autoral, nada. Mas eu trabalhava nos bastidores como? Eu fui fazer backing vocal em shows, eu tinha uma casa de show muito conhecida em São Paulo, que era o Palladium. Então eu fui fazer backing vocal lá. Eu trabalhei com Eli Correia, eu cantava no show do Eli Correia. Enfim, eu trabalhava, né, corria atrás do meu sustento, das minhas coisas, mas ainda não tinha a minha carreira solo, porque eu tinha essa proposta de gravar música sertaneja e as gravadoras naquela época não entendiam como assim. Primeiro, pela minha origem, eu sou urbana. Eu nasci e fui criada na capital de São Paulo, sou paulistana. Então, assim, eu já não tinha o pé na roça, já não era uma sertaneja de raiz. Mas você veio da disco music, por que você quer cantar música sertaneja? E foi onde eu me encontrei, porque eu ouvia realmente as coisas da cidade e não me agradava. E nessa época foi quando o Chitãozinho Chororó, que era da mesma gravadora minha, da época das Melindrosas, eles gravavam bem raiz e nessa época eles também eram muito jovens e resolveram dar uma modernizada aí na música sertaneja, colocaram uma guitarrinha, né, no arranjo, e que não tinha isso antes da música sertaneja, eles colocaram uma guitarra e vieram com a música Fio de Cabelo, que foi um sucesso no país inteiro. E a partir de então eu me apaixonei. Eu também tive a oportunidade de conviver com o Christian, que chegou a casar com a minha irmã na época, né, com a Gretchen. Ou seja, o cunhado estava dentro de casa, que também, eu acho que o Christian, até refletindo hoje, tá, dando a resposta para você, o Christian acho que teve uma grande influência, porque ele era um cara que veio da música romântica, ele cantava música americana, com outro som, mas que ele é goiano, ele é de Goiânia, né? E ele tinha essa raiz sertaneja, então acho que essa mistura de trazer uma inovação também veio um pouco do Christian. Ele ficava cantarolando ali em casa, às vezes te chamava para cantar junto. Não era muito isso não, mas ele e o irmão, né, ainda ele não tinha feito a dupla ainda, mas eles tinham a raiz, então nas brincadeiras do dia a dia em casa, a mãe dele era também, eles só cantavam essas coisas, meio moda de viola, e aí você ouve aquilo e tem a sua informação musical urbana e mais a informação musical dele internacional. E aí misturou tudo e deu uma Sul-Americana. Uma mistura ótima, né, gente? Que deu um resultado maravilhoso. Aliás, eles têm também aí um timbre, né? Um tom marcante demais. Pode passar o tempo que for, pode ser a geração nova que não conhece, mas ouve, chama atenção. Sabe que é Christian Ralph. E continua sendo referência, inclusive, Sim. das duplas novas que estão surgindo, né? Afinadíssimos, exatamente. É um tom, realmente, um timbre ali fora do normal, fora do comum, né? É uma voz abençoada, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente vai falar mais. A gente vai falar aí, inclusive, das dificuldades que você teve para emplacar a sua carreira, né? Apesar, gente, de todo o talento que é nato, a gente percebe, de tudo isso que você já trazia, existiu também muito trabalho, muita disciplina e muito esforço para chegar, então, a Sula Miranda, o início da carreira solo. A gente vai contar tudo isso daqui a pouquinho, porque agora a gente quer te ouvir. Vamos lá. Pode ser? Vamos lá. Então vamos ouvir um pouquinho Sula Miranda, essa voz maravilhosa. Vamos lá.
Nós já estamos de volta hoje no nosso RF com você, que eu já falei que tá pra lá do que especial, porque temos aqui como convidada ninguém mais, ninguém menos que Sula Miranda. E a gente vai continuar batendo o nosso papo aqui. Aliás, vocês não estão entendendo. O papo não para nem na hora do intervalo. A gente continua aqui, ó, só no tricô. Tem que ter uma câmera oculta aqui para depois colocar, né? Para o pessoal ouvir o resto da história. Os bastidores, né? E que delícia estar aqui batendo esse papo com você, conhecendo um pouco dessa história, né? A gente que acompanhou, de certa forma, assim, a sua carreira, a carreira de tantos artistas que também explodiram na mesma época que você, né? Eu me lembro muito bem dos bolachões que a gente tinha lá em casa, né? Minha mãe, meu pai adoravam ouvir lá, colocar, e era todo uma atração mesmo, né? Ouvir a música. Um acontecimento, né? Abrir a vitrola, colocar o disco. Tinha todo... E é gostoso ter romantismo, essa memória afetiva que se torna, né, hoje. No entanto que até pouco tempo atrás eu dei de presente uma vitrola pro meu pai e alguns bolachões, né? E ele achou o máximo, e aquilo a gente relembrou realmente como que era a nossa infância. A gente tudo, né, pequenininha ainda sou, né? Mas cresci muito. Mas assim, tirar ali os bolachões, e tinham todo cuidado que podia riscar. Pra pôr, pra tirar pro plastiquinho, pra depois colocar lá dentro. Via criança correndo com aquilo na mão, o pai infartava. Porque Nossa. Se riscasse, acabou, né? Acabou. Não Aí tinha ficava o que fazer, pulando. ficava pulando. Ficava lá pulando, parecia que tava engasgado, né? E era realmente muito gostoso esse momento, porque reunia toda a família, e aí colocava, aí tinha o lado A, o lado B, era uma coisa bem legal. Hoje a gente tem o digital, né, que também faz parte aí, não é melhor ou pior, é só uma mudança e a gente tem que se adaptar a elas, né? Inclusive, na carreira não tem como, você precisa estar em todas as plataformas, como está, né, no Spotify, por exemplo, em todas elas, você tá lá, Sula Miranda. É só digitar Sula Miranda, você vai encontrar em todas as plataformas. E tá lá a história, então, em todas elas. Agora, a gente falava antes aqui do nosso intervalo, que quando você decidiu voltar, né, aos palcos de fato, como Sula Miranda, agora carreira solo, você teve uma estrada aí para percorrer, né? Não foi fácil, porque é o que eu comentei antes, né? A minha história de vida, a minha raiz não era uma raiz sertaneja, né? Eu não ouvia música sertaneja quando eu era pequena. Eu cantei disco music, eu cantei música da cidade, enfim, era rock, era isso, era aquilo. E as gravadoras não acreditavam. Quando eu chegava com o meu projeto, que era cantar música, eu tinha um outro cunhado, que não é o Christian, e que eu pedi, ele era compositor, um compositor famoso, não sei, pra quem é da época, ele fez a música A Noite Vai Chegar e o Pensamento Está Tão Longe, né, da Lady Zu, o Mama Maria, fez muito sucesso, e ele era um excelente, até hoje um grande compositor. Mas aí eu falei, ai, cunhado, você precisa fazer uma música pra mim, eu quero a do Boiadeiro, eu queria cantar a música do Boiadeiro. E aí ele fez a música, chama Esperando o Boiadeiro, tá lá no primeiro disco, quem quiser conferir aí, vai lá na discografia, tá lá, Esperando o Boiadeiro, do Paulinho Camargo. E foi com essa música que eu fiz a fitinha cassete e comecei a bater de porta em porta das gravadoras pra tentar uma oportunidade. E aí eu chegava, o povo falava assim, menina, mas por que você quer cantar? Tipo assim, não é só... Não, mas é isso que eu quero. E levei 3 anos nessa bateção de porta. Até que eu cheguei na gravadora 3M, encontrei Moacir Machado, que era uma pessoa respeitadíssima no mundo da música, e ele acreditou, porque o Moacir sempre foi muito ousado, o Moacir era à frente da época dele. E ele viu realmente ele viu em mim, de repente, o que está acontecendo aí no tal do feminejo. Ele falou, não, é isso e vamos fazer desse jeito. E na época, eu tinha a música do Boiadeiro, mas um grande nome da música sertaneja, que é Nalva Guiar, que eu falo dela sempre, ela era a rainha dos peões de boiadeiro. Falei, gente, esse lugar é dela, né? E eu associei, na música sertaneja, se você pegar a história, desde Liu e Léo, sempre eles gravavam uma música que falava da vida do boiadeiro e uma música que falava do caminhoneiro. Por quê? Porque o caminhão é a evolução do carro de boi. Eu falei, bom, ela é rainha dos boiadeiros, eu vim depois, eu cheguei depois que nem veio o carro de boi, depois veio o caminhão. Então, veio a rainha dos boiadeiros, eu vou ser a rainha dos caminhoneiros. Eu falei isso. Né, sem saber, eu profetizei realmente na minha vida. Na sequência eu viria determinei
E foi assim. Veio a música, né? A Lilian Gonçalves, que todo mundo conhece aí nacionalmente, ela tem a Rede Birosca e lá se reuniam todos os cantores. E aí ela falou, vou te apresentar uma pessoa que vai fazer a música para você. Me apresentou Joel Marques. Ele entendeu, porque eu não queria cantar, eu sou o caminhoneiro, eu estou dirigindo, porque não tinha muitas caminhoneiras naquela época. E eu não gostava de cantar no masculino, eu não me sentia confortável com isso. Aí eu falei, não, eu quero cantar a vida da mulher do caminhoneiro, que ela está em casa. Eu tenho que falar que eu estou com saudade, que ele vai chegar, que ele está na estrada. Porque eu sabia também que esse público, o que ele quer? Quando ele está lá dirigindo, ele queria ouvir o quê? Volta para casa, eu estou com Estamos saudade. te esperando. Quando você chegar, a gente vai namorada. E aí foi isso. Ele fez a música Caminhoneiro do Amor e em menos de 3 meses já tinha, se fosse no vocabulário de hoje, já tinha viralizado. Viralizado, Viralizado no país inteiro, né? Porque foi muito rápido, realmente. Você assinou o contrato ali com a gravadora em julho. E aí, outubro, já era sucesso no país inteiro. Já estava em todas as paradas aí, né? Realmente marcou uma história e aí você se tornou a rainha dos caminhoneiros. Graças a Deus, eu recebi esse título. É meu e ninguém tasca, eu vi primeiro. Ninguém toma, mas ninguém não tem. Toma. Não tem como. Mas por quê? Porque eu também assumi isso como um propósito. Então, todos os meus trabalhos, inclusive na música gospel, quando eu gravei o primeiro trabalho gospel, eu mesma compus uma música que associava o Salmo 25 com a vida da estrada, a estrada da vida, na verdade, né? Então, assim, todos os meus trabalhos, não é só uma, tem sempre mais de uma música dedicada aos caminhoneiros, né? Por quê? Porque eu assumi isso, eu falei, não, eu quero fazer isso, eu quero cantar essa história, eu realmente, na hora que eu tô gravando, eu sou a mulher do caminhoneiro, não casei com um, mas tem tempo! Tem tempo ainda, a gente vai falar disso também já, viu? Eu não casei com caminhoneiro, mas eu me identifico, porque a vida do artista é muito parecida. A gente vive com o pé na estrada, eu vivi todas as dificuldades, aquela coisa de, não tem banheiro bom, não tem lugar para parar, tem buraco. O artista vive isso, a saudade, principalmente, o maior fator era o quê? Pé na estrada e tô morrendo de saudade de casa, da família e tal. Ou seja, eu tinha toda a propriedade para poder contar e cantar essa história. E você sabe que na minha família tem muitos caminhoneiros. Eba! Qual família não tem no Brasil, né? Todos, né? E a gente viu a importância deles, inclusive na movimentação que fizeram, né? De fato aí, precisam, merecem respeito sempre. E como tenho muitos caminhoneiros lá na minha família, Sula Miranda, gente. Era assim. Você foi obrigada a aprender as músicas da Sula Miranda. Desde pequeniníssima. Desde que eu tava aprendendo a andar, a trilha sonora era essa. Por quê? Os maridos estavam na estrada. A mulherada em casa bota a vitrola lá no último e vamos cantar Sula Miranda. E chorava. Era a sofrência da época. Mas era. Não era? Porque a mulherada ficava cantando e naquela época não tinha celular para fazer videochamada, não. Às vezes passavam dias sem se falar. Mas você sabe que agora você citou uma coisa, né? Você falou a sofrência da época. O que eu acho que era, na minha visão, tá? Porque eu gosto de cantar o amor. Então, na verdade, eu não cantava. Ele me deixou... Não, eu cantava. Ele volta pra casa. É a sofrência boa, da saudade, volta né? Pra casa, vamos ficar juntos, vamos se amar, né? A sofrência boa, não a sofrência do que falam, né, hoje. Chorava de saudade, não chorava de dor, não chorava porque estava triste, nada disso. E eu acho que isso que é bacana, é você poder contar histórias dessa forma, de uma forma mais leve, né? E também estimulando o quê? Estimulando o convívio da família. Sim. Então, como você disse, você era pequenininha, eu tenho muitas histórias lindas de filhas de caminhoneiro, de esposas de caminhoneiro e meninas que, até pouco tempo, e eu falo que eu sou herança, né? Porque eu vou passando de geração em geração. Então, para mim, você é uma menina de 30 e poucos anos que chega, olha, eu ouvi Sula Miranda quando era pequena, né? Eu dancei, eu colocava botinha, eu punha o chapéu, ia pra frente do espelho, eu cantava O Seu Olhar. Era exatamente. Cantei no festival da escola. Né? Faz parte da história de muitas famílias, né? Sim. Por isso que hoje vocês devem estar entendendo aí qual é a minha sensação de estar aqui diante de você, né? Realmente emocionante fazer parte, lembrar dessa parte da minha família, dessa
história que a gente passava. Não eram tempos tão fáceis, eram tempos mais difíceis, mas era de uma união e de um amor, gente, fora do comum. Então é gostoso ter essa memória afetiva, assim. Por isso, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Que lindo. Agora, a gente Como falou... é o nome do tio caminhoneiro? Tio. Gil, inclusive tá na estrada. Gente, deixa eu dar um recado. Gil, beijo pra você. Que bom que você colocou a minha música na trilha sonora da família de vocês. Obrigada pelo carinho, viu? Pra família toda, pra esposa, enfim. Pra todo mundo. Tem uma renca lá, Gil, Marco, Delei, enfim, todo mundo lá. Tem bastante caminhoneiro na família, que tá arrastando combustível e comida pra esse Brasilzão todo afora. Lindo. Agora, a gente tá falando aqui de idade. A gente chega numa hora que a gente não costuma muito falar a idade, né? Eu sempre falei. Não tem problema com isso. Não tem. Primeiro que, ainda mais depois que inventaram o tal do Google, você clica... Wikipedia, né? Você clica lá e você fala assim, qual a idade da Sula Miranda? Sula Miranda nasceu em 1963, na cidade de São Paulo. Ou seja, gente, daqui um mêsinho eu completo 59. Estou no quilômetro 59. Quilômetro 59. Estou no 58, estou chegando, falta 100 metros só. Mas tá muito bem. Pra chegar no 59. Mas tá bem demais, hein? Eu tô no KM 38. Tô na luta aí pra chegar bem também, como a gente tá vendo por aí. Agora... Tem mulher que não gosta de falar da idade, para nos 30. Tem umas que param nos 30 e não querem falar mais disso. Eu tenho até problema, às vezes eu preciso ficar falando minha idade, porque minha cabeça acha que eu tô nos 20 ainda. Aí quero sair fazendo as coisas e acabo me machucando, porque não dá mais, né? O corpo vai envelhecendo, não tem jeito. Agora, tem algumas idades que a gente tem que falar, gritar pros quatro mundos. Hoje é um dia, hoje não, amanhã vai ser um dia muito especial para uma pessoa que faz parte aqui da nossa família, né, da Rede Família. Não tá aqui com a gente diretamente, mas deixou a filha dela aqui. Põe no telão a foto da dona Maria Gomes de Lucena, lá de Patos da Paraíba. Sabe quantos anos ela vai completar? A dona Maria! 101 anos! Olha isso, eu já nos bastidores lá já soube disso. E ó, fãzaça sua, hein? Que linda! 101 anos completa amanhã, dona eu tava Maria com a Maria Gomes. daqui, que não A dona Maria daqui, filha dessa, filha dona dela, Maria. Isso, que linda, parabéns. Dona Maria, ó, a gente deseja pra senhora muita saúde, 101 viu? anos, Muita saúde. Mas eu sei que a senhora tá esperando o parabéns da Sula. Manda um parabéns especial pra ela. Dona Maria de Patos da Paraíba, eu tenho amigos da cidade de Patos. Beijo pra essa cidade linda. E parabéns, Dona Maria, tudo de bom. Que Deus abençoe cada dia mais a senhora, viu? 101 anos não é pra qualquer um, Olha. não, hein? E inteiraça, Olha. lúcida, faz tudo sozinha, precisa de ninguém ajudar. Aliás, não gosta de ninguém ajudando, não. Resolve tudo sozinho os problemas Tá dela, certo. da vida. Por isso que chegou aí. Por isso que chegou aí com 101 anos. Dona Maria, felicidades, viu? Parabéns aí pra senhora e obrigada pela filha maravilhosa que a senhora mandou pra gente aqui, tá? A gente tá cuidando bem dela. Felicidades aí, festona amanhã, aliás, a cidade vai parar pra comemorar. Patos já parou. Vai parar pra comemorar os 101 anos da Dona Maria. 10 horas e 57 minutinhos. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com Sula Miranda, que teve aí que passar, né, por várias dificuldades para chegar no início da sua carreira. A gente já falou que se tornou a rainha dos caminhoneiros. Agora tem algumas curiosidades que às vezes as pessoas que não te conhecem profundamente nem imaginam. Você teve que dirigir caminhão. Você sabia? Não, no dia não. Foi assim, foi meu primeiro programa de TV, literalmente, o querido Goulart de Andrade, que eu falo que foi o maluco que inventou de eu ser apresentadora, graças a Deus, porque eu amo fazer isso. Mas na época ele tinha aquele programa, né, que ele falava, vem comigo. E ele falou, ó, nós vamos fazer, vem comigo na estrada. E literalmente ele criou um programa chamado Roda Brasil, na Rede Record. E aí, fui pra estrada, né? Mas era tudo assim, vamos lá, liga a câmera e vai fazer. E aí tinha um dia, era 5 da tarde, na Fernão Dias, quem conhece a Fernão Dias sabe que é uma rodovia. Não é uma rodovia muito boa, não. Na saída de São Paulo, e a família de caminhoneiros aí vai saber do que eu tô falando. Tem uma coisa aí entre os caminhoneiros, os caminhões que eram mais durões, assim, pra dirigir e tal, que é o tal do Fiat Cara Chata, que é um antigão que ele era assim...
Aí eles falaram, ó, vamos lá, então vamos gravar. Você dirige? Cara, dirijo, então vamos lá. É igual. Naquele tempo não. podia fazer essas coisas, né? Hoje eu sou habilitada, tá, gente? Eu fiz curso, eu sou formada pela FABET, eu sou gestora de unidade móvel. Olha que chique. Olha que chique. Mas naquela época caí nessa aventura e aprendi ali. Então liga a câmera, som, luz, câmera, ação e vamos dirigir. E assim, no susto? Aprendi. Foi bom. Corajosa, Foi né? bom. Foi gostoso. Gostoso no dia não foi, não. Porque Atenção ali, passei né? um medo danado, e um horário de pico e tal. Mas é aquela coisa de quem quer faz, né? A gente tem que realizar. Faz acontecer. A situação, a oportunidade. Eu sou daquelas pessoas assim, vem a oportunidade, eu não perco. Eu pego. Então, não podia... Dizem que cavalo alado passa uma vez só, né? Ou selado, né? Cada um não tem minha um mãe, jeito. o pessoal falava muito, o cavalo selado passa uma vez só. Ou você monta ou o da frente vai montar. Exatamente. Agora, outra história curiosa que tem também é a respeito do rosa. O rosa acabou ficando a sua cor, claro, né? Para inclusive firmar essa marca mesmo da mulher ali no caminhão. Só que não foi uma escolha assim pensada, né? Pelo que eu fiquei sabendo, você pediu para pintar ali o seu escritório de um tom clarinho. Sim. E aí o pintor que fez confusão e foi rosa? Pois é, eu falo agora que é moda, a cor nude, né? Que você olha, o que é a cor nude? Você às vezes acha que é meio rosa e às vezes acha que é meio bege. Ele nem é bege, nem é rosa, né? Que seria como se fosse, dizem que é o tom da pele. E quando eu cheguei, tava tudo rosa. Eu tinha falado, pinta assim. Aí eu queria usar todo meu conhecimento da faculdade de artes. Falei, tons pastéis, né? Porque o tom pastel é quando é um tom mais que aliás tá fluido, bombando hoje, né, então, de novo. Vamos usar. Eu falei, olha, pinta com bege. Quando eu cheguei, aí o moço, tá tudo rosa. Ele, não, dona, é bege. E eu, não, moço, é rosa. Ele ficou, é bege, é rosa, é bege, é rosa. Mas aí não tinha mais grana para comprar mais tinta. Aí ficou rosa mesmo. Aí ficou, só que eu sou muito detalhista e tudo tem que combinar. E naquela época não tinha móveis coloridos como tem hoje. Aí eu olhei meu arquivo feio, peguei um rolinho de tinta com restinho de tinta. Eu pintei tudo, eu pintei os arquivos, eu pintei as tomadas, eu pintei até o grampeador, tudo, o furador, o grampeador. Quando eu vi, tava tudo rosa. Já que é rosa, vai ficar tudo rosa. E aí as rosa. pessoas chegavam e falavam assim, nossa, ela gosta de rosa, né? Mal sabia. E começou essa lenda, tipo assim, se tiver que dar alguma coisa pra Sula... Aí eu chegava nos camarins, quando eu ia pros shows, só tinha flor rosa. A decoração do quarto, tinha gente que pintava até o quarto que eu ia ficar, pintava de rosa, dormia num monte de quarto com tinta fresca, com cheiro de tinta. Mas é pra você ver o carinho que as pessoas tinham e isso realmente foi uma coisa que pegou. Aí eu assumi a cor. Mas afinal de contas, você gosta de rosa, Sula? Hoje ou passou a gostar? Eu passei, vou te ser sincera, na época até que eu nem gostava tanto assim, não era essa coisa. Mas hoje, assim, eu tô em algum lugar, se tiver uma pecinha rosa, eu já bato, já. E as pessoas identificam o rosa comigo. Eu falo que eu tenho casa no país inteiro. Porque sempre tem alguém que fala, ai, tem uma casa. Eu fui lá em tal condomínio, não sei, tal cidade, você tem uma casa lá, né? Quando eu vou ver, eu não tenho tanta casa assim, gente. Tem muita gente que gosta de rosa e pinta a casa de rosa. E aí o povo fala que a casa é da Sula Miranda. Porque é toda rosa. Bom demais. São histórias que, olha, são inúmeras, né? A gente pode passar aqui horas e horas conversando, porque a história é o que não falta. Muita gente hoje acompanha os cantores, né, essa galera famosa, pelas redes sociais e acaba observando um pouco ali dos bastidores, né? Mas, naquela época, a história era outra, né? Não tinha o que a gente às vezes vê hoje, tanto glamour, né? As coisas hoje, tinha esse glamour da fama, todo mundo realmente admirava os artistas demais, esse amor existia, mas essas coisas enormes, né, glamourosas, de camarins quase que pintados de diamantes, não existia não, né? Era ali na raça muitas vezes, né? Eu acho que a grande diferença que eu vejo, né, a grande diferença que eu acho que essa geração de hoje está perdendo por exemplo, você trabalhou em rádio. A música, antigamente, para você fazer esse sucesso de verdade,
Era aquela coisa que a gente vê lá no filme do Zezé, o que o pai mandava ligar na rádio, era o que o povo queria mesmo. Então, principalmente no interior, funcionava muito assim, né? Gente, quer ouvir? Tem que ficar ligando na rádio. E o povo, eu quero ouvir Caminhoneiro do Amor, eu quero ouvir Seu Olhar, eu quero ouvir... Enfim. E hoje em dia não é mais assim, infelizmente. Né? Então, eu acho que esses artistas de hoje perdem com isso. Né? A gente tinha, vamos dizer, menos... Não é nem glamour, porque eu acho que os artistas de antes, eles tinham uma preocupação maior com esse glamour do visual. Sim. Então você vê artistas antes, por exemplo, pega Calbi Peixoto, e desde lá, que sempre teve um cuidado com a vestimenta, um cuidado com para o público, né? Para oferecer e hoje o eu melhor. acho que é um pouquinho mais à vontade. Né? Nem sempre, não são todos os artistas. Depois que fica um pouquinho mais famoso, que alguém dá um pitaco lá e fala, olha, você precisa dar uma melhorada nesse visual. Mas o artista em si podia ser um artista mais simples, menos famoso e tal. Ele se preparava. Eu acho que hoje eu sinto falta disso. Tinha né? o guarda-roupa, né, ali, as roupas que eram utilizadas nos shows, né, elas realmente eram com tecidos finos, né, e para oferecer mesmo o melhor. Também tem isso, né, não tinha, naquela época não tinha essa coisa das lojas emprestarem, não, você tinha que fazer a roupinha. Tinha que então, ser feita. A gente tinha um guarda-roupa, assim, por exemplo, uma blusa como a sua aí, né, de paetê. Não tem essa de, vamos pegar ali, fazer uma parceria, pegar uma... Não tinha isso. Tinha então, que mandar fazer, né? Muitas vezes, porque também vinha de inspiração, tinha que mandar né? fazer, exatamente. Hoje em dia, a gente até que tem muito mais facilidade. Mas eu acho que isso era legal, né? Tanto que é que o Brasil não tem essa cultura. Por exemplo, você vai para fora, você pega Willie Nelson, Dolly Parton... Então tem até os lugares para você visitar que tem os guarda-roupas deles, em vitrines. Que hoje em dia não vai dar para fazer isso com ninguém, né? Eu mesmo já doei várias das minhas. Eu tenho algumas que são assim, a roupa de quando eu ganhei o troféu imprensa. Ainda tenho. E serve, tá, gente? Detalhe. Eu ainda tô cabendo na roupinha. A roupa que eu cantei lá no Gugu e tal. Eu também. Então, assim, as principais eu tenho. Mas, sinceramente, eu falo, mas o que eu vou fazer com isso daqui a um tempo? Né? Que a nossa cultura não é assim como lá fora. A gente de preservar, não tem esse acervo, né? Não tem essa cultura mesmo. Infelizmente a gente vê, inclusive, quando algumas TVs, né, alguns programas resgatam a história de alguns artistas que já não estão mais aqui com a gente, muita coisa se perde, né? Fica lá e, gente, é roupa, o tempo acaba, né, desfazendo mesmo. Tem que ter todo um cuidado especial, sim. Porque senão acaba se perdendo com o tempo. E é triste quando a gente vê isso. Agora, a Sula já foi apresentadora, cantora. O que mais que você fez? Um monte de ouro. Locutora, cantora, apresentadora, decoradora, escritora, muito ouro, né? Muito ouro, é tudo ouro, realmente. Aí eu peguei, decidi falar, é muito ouro, né? Então, vou mudar. Influenciadora também agora. Mas aí eu quis ser atriz. Porque, na verdade, eu já tinha feito lá nas Melindrosas. O filme, né? Uma comédia. Então, eu já tive a oportunidade, na época, acho que se eu não tivesse feito sucesso como cantora, talvez até tivesse enveredado por esse caminho, porque eu descobri depois que eu pude atuar há 2 anos atrás na novela Gênesis, eu falei, nossa, eu devia ter feito isso a vida inteira. Verdade, porque eu me achei, verdade. Eu não me lembrei da novela Gênesis, mas foi uma participação que, aliás, rendeu muitos comentários. Antes mesmo da novela apresentar ali a sua participação, porque se falou muito disso nos bastidores. Muita gente chegou a meio que torcer o nariz, né? E quando, de repente, a primeira cena foi ao ar, ficou realmente quem estava duvidando de queixo caído, né? Eu fiquei muito feliz porque, assim, eu me preparei bastante, foi mais de 1 ano de preparação, com profissionais excelentes. Agradecer a Suzana Branches, agradecer a Rose Gonçalves, minha fono, agradecer todas as pessoas a direção, enfim, né, da Record, porque eu tive essa oportunidade, foi um aprendizado, eu fiz uma faculdade, vamos dizer assim, 1 ano, e eu mesma me surpreendi, porque eu estava muito à vontade. Você vai falar, você ficou nervosa? Eu fiquei nervosa no primeiro dia,
e que acabou que essa cena nem foi pro ar, também por conta do próprio roteiro foi mudado, e a cena, graças a Deus, mas eu fui bem. Mas eu me surpreendi, porque eu falei, gente, isso estava dentro de mim, acho que desde lá, quando eu fiz o filme, e não pude, a cantora se sobressaiu mais, e a atriz ficou ali adormecida, mas eu quero ter outras oportunidades, eu estou buscando novas oportunidades. Para fazer novela bíblica, eu me achei na novela bíblica. Eu assisto as novelas, eu fico assim, fascinada e falando, nossa, eu quero estar lá dentro de novo. Porque eu falo que foi como uma viagem no túnel do tempo. Principalmente para quem professa essa fé. Então, eu acho que principalmente para mim teve esse diferencial de eu viver essa fé e poder estar ali dentro vivendo a Bíblia, né? Vivendo a história. Foi um desafio muito grande, mas eu quero encarar de novo. Atenção aí, né? A deixa já foi feita aí, né? Eu tenho me preparado, continuo estudando, fiz um curso há pouco tempo com a Andrea Vancini, que está linda, maravilhosa, agora em Reis, e ela é muito querida. Enfim, eu tenho um bom suporte e tendo novas oportunidades eu vou continuar estudando, porque a gente tem que continuar se atualizando, enfim. As coisas mudam, né, a cada dia que passa, e aí precisa realmente se atualizar, né, principalmente no meio artístico, em questão de música, as plataformas digitais, a própria TV, né, a gente teve aquela mudança toda na geração, a TV hoje, a forma que é feita a TV hoje, é totalmente diferente do que acontecia E também antes. atuar é como você malhar na academia. Se você não ficar fazendo exercício ali sempre, o músculo vai sumir. Então, a atuação e como o cantar, você tem que estar sempre se exercitando, se reciclando, fazendo técnica vocal, porque é isso, é um músculo, né? E o atuar também é isso. Você tem que estar ali, e vai mudando a forma de interpretar, vai ficando mais natural possível, você tem que se adequar. Eu ainda bem que o meu aprendizado foi já nessa nova maneira de fazer. E eu gostei muito. É bom demais. Eu sou suspeita a falar, né, gente? Porque comunicação é realmente uma das minhas paixões. Agora a gente tá falando, e vamos ficar falando aqui um tempão ainda, tá? Eu sei que vocês aí de casa estão gostando desse bate-papo, estão relembrando histórias aqui com a gente, mas a gente também quer ouvir. Vamos lá. Porque afinal de contas, é uma oportunidade ímpar que estamos tendo aqui com a presença da Sula Miranda. Vamos lá, vamos fazer mais uma música pra gente, Vamos Sula? lá.
Ó, quase que vocês pegam a gente aqui dando risada. Porque o legal é esse, né? Os bastidores aí, realmente a gente se diverte bastante. Mas, Sula, agora a gente quer saber desse projeto, né? Você lançou aí o seu primeiro CD gospel, foi o Coração de Louvor, né? Que definiu ali esse novo momento, vamos dizer assim, da sua carreira. Que não deixou o sertanejo também. É muito importante a gente falar isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam que, saiu do sertanejo, foi pro gospel. Não, ela ainda continua ali nos dois, né? Esse seu primeiro CD foi lançado pela Line Records. E agora você tem um novo trabalho, um novo CD também, que foi feito inclusive com a participação de muita gente, né? Na verdade eu gravei o primeiro CD em 2007, que é o Coração de Louvor. Em 2009 eu lancei Estrada de Bênçãos, também pela Line Records. E então nós vamos falar... Vim lançando também no decorrer desse ano vários singles. Quer dizer, o gospel pra mim, eu gosto de explicar bem isso, que a pessoa às vezes tá lá, tá assistindo agora, falando, mas como assim? A sua tá lá contando da vida dela, do sertanejo. E gente, eu acabei de lançar esse trabalho lindo, maravilhoso, que é o projeto chamado Juntos na Fé. E é o projeto da minha... eu não gosto nem de falar carreira gospel, porque assim, eu sou a Sula Miranda, cantora de música sertaneja, que canta pro Brasil inteiro. E a música sertaneja é a minha história de vida. Mas o gospel é a minha maneira de professar a minha fé, de professar a fé que eu creio, a fé que eu quero levar, inclusive para o meu público. Eu acho que é uma grande oportunidade eu poder atuar nas duas frentes. Por quê? Porque tem artistas que cantam, né? Eu não chamo nem artistas, adoradores que louvam, e que não chegam aonde a Sula Miranda vai chegar. De repente, na boleia do caminhão, ele não vai ouvir um cantor gospel. E aí tá ali na playlist da Sula, entra o gospel e abençoa, né? E tudo então, fala de amor, né? Exatamente. E esse projeto Juntos na Fé, eu falo que é um projeto que literalmente nasceu mesmo no coração de Deus, porque foi tudo muito, muito rápido, mais fácil do que eu imaginava, porque um projeto desse de fazer um DVD e com convidados, e convidados de muito peso, gente, não é pouco não. Não é fácil e eu nem pensava que eu conseguiria respostas positivas. E aí você pode falar melhor, porque acho que tem coisa para mostrar, né? Tem, nós temos sim. A gente tem aí um vídeo que mostra, né, realmente como todos esses artistas... Ó, só para você saber quem tá aí. Tem Yudi, tem Dona Ruth, tem Bochecha e tem Naldo. Aliás, eles deixaram aí um depoimento como é que foi para eles participar desse trabalho lindo. Dá uma olhada. Tá vazando. Deus falou com ela o que ele já tinha falado comigo lá, que alguém ia me chamar para gravar um DVD e que seria gospel. Depois de 2 semanas, a Sula me achou, me ligou, falou comigo. E assim, eu conheço a Sula de ser fã. As pessoas, às vezes, julgam a gente, né? E olha quem tá, Naldo, Bochecha, Yudi, Sula e eu. Tipo assim, a gente que é tão diferente, né? Que o povo vê a gente tão diferente, artistas diferentes, que canta música secular ou que é do mundo secular. É muito bonitinha essa união, ela ter juntado justamente essas pessoas para estar aqui glorificando o nome do Senhor. E vai ficar muito lindo. Eu quero convidar você para tirar um momento, sabe? A gente precisa muito de paz interior, a gente precisa muito de Deus. Acima de todas as coisas, o mandamento maior do mestre foi ame o seu próximo como você mesmo. Então eu acho que essa coisa de falar de Deus, de vivenciar Deus, a gente não vai trazer nada melhor, nada menos que paz, que sabedoria, que união entre a gente. E essa música fala de um momento de fé, de esperança para dias melhores que eu queria viver. E tenho vivido. Até suspirei, até respirei fundo. Porque a música, as palavras, a música, o louvor, ele é profético. E aí, quando você canta isso, que eu vou gravar aqui hoje, que eu escrevi anos atrás, você traz isso para a sua vida. Que é pedindo a bênção de Deus, pedindo o livramento de Deus, pedindo a mão de Deus na vida da gente. Então assiste aí, confere e compartilha e manda nos grupos aí, manda pra galera, espalha para todo mundo, que tá lindo. Valeu? Eu vejo esse DVD como um encontro de gerações e um encontro com Deus.
né? Esse DVD atravessa o mercado da música, ele atravessa um mercado de vestimenta, atravessa qualquer mercado e, na verdade, atravessa também o profundo do seu coração para te entregar o melhor que nós temos, que é a palavra de Deus. Então, receba com o coração aberto e eu tenho certeza que em algum momento esse DVD vai te tocar e você vai sentir realmente a presença de Deus. Esse DVD, ele é diferente já pelos convidados. O propósito é o mesmo, é ganhar almas, é salvar pessoas, é cultuar ao único que é digno de louvor e glória, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele é diferente. Então eu tenho certeza que esse DVD, esse projeto vai impactar a tua vida e a vida dos seus familiares e amigos, aqueles que se propõem a serem meus fãs da dupla Claudinho Bochecha, né? Podem prestigiar esse DVD porque é de forma diferente. Esse de fato é para cultuar o único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E eu me fiz disposto e estou aqui, estou muito feliz. Que gostoso, né? Surpresa até para a Sula, que não tinha visto. Porque tem essas entrevistas, as que já estão lá no meu canal do YouTube, eu já tinha visto, mas como a gente... Olha, isso aqui, gente, esse programa tá valendo ouro, viu? Porque tem coisas que ninguém viu e só tá vendo aqui. Né? Em primeiríssima mão mesmo, porque nem subiu no meu canal. O Yudi ainda não subiu, a participação do Yudi, não subiu a participação do Bochecha, só tá lá a Dona Ruth e Naldo. Então vocês estão vendo antes mesmo da gente poder colocar lá no canal do YouTube, mas já está em todas as plataformas digitais. E essas participações, assim, você vê que realmente Deus orquestrou, né? A direção geral, Deus, Jesus. Lá de cima. Porque não tinha como eu fazer com tanta ousadia. Por que esses convidados? Por que dessa forma? Por que essa música? A música do Naldo, ele compôs em 2005. A música do Bochecha também, ele já tinha feito já há algum tempo. Então, é uma surpresa para o público em geral. Como assim? O Naldo louvando, e ele ainda fala hino, ele não fala música gospel. Porque ele foi criado dentro da igreja, aprendeu a palavra, conhece a palavra. E isso que é bacana, de quebrar essa barreira. Olha, então você tem uma carreira secular, você não pode adorar a Deus, não pode louvar. Como assim? Onde está escrito isso? Que regra foi essa? Que regra é essa? Que os homens querem colocar, né? Então, se você tiver o coração puro, né, limpo, você pode sim adorar a Deus e deve. E o propósito é isso, porque tem pessoas às vezes que nem escutam música gospel. Ah, não, porque eu tô no mundo, porque eu tô isso. E através desse trabalho eu tenho a certeza que é o que todos nós temos como propósito, transformar vidas e ganhar almas. E a gente vê, né, claro que a participação de todos ali é muito especial, mas a gente vê inclusive no depoimento da Dona Ruth, uma pessoa que sofreu, né, com a morte da filha, da Marília. Perda, uma dor. Dividiu aí essa dor com todos que faziam parte ali, que eram fã, que gostavam da Marília, mas ela sentiu como mãe. E mesmo não sendo mãe, eu imagino que para uma mãe é a pior dor que existe no mundo. E ela sempre com essa resiliência, né? E o que tem sido mais bonito, primeiro a humildade dela, você viu ali, eu aqui, ali, quem assistiu o vídeo dela, corre lá no meu canal, viu, gente, para assistir as músicas completas lá, que já tá a Dona Ruth e o Naldo. Lá. E ela, com toda a humildade do mundo, ela fala assim, eu nem cantora só, com esse vozeirão todo, que vocês podem conferir aí nas plataformas, né? Vai ver o vozeirão e ela fala que ela nem cantora é. Mas por que aconteceu? Porque o propósito dela era exatamente isso, levar a palavra. Ganhar almas. E que na dor, exatamente, se você está passando por uma dor tão intensa quanto a dela, que eu também já passei por uma dor assim, e por isso que a gente também teve essa afinidade. Então assim, se você já passou por uma dor como essa, ou está passando, não para, né? Não para. A música fala exatamente isso, né? Que é circunstancial, o silêncio de Deus faz tudo se mover, mesmo você não vendo o teu sonho nascer, não importa a idade, o tempo da espera, vai acontecer, mesmo todos dizendo é tarde demais, suas emoções já não aguentam mais, é o Espírito de Deus
que te mantém de pé, porque nas horas das dores, das lutas, das adversidades, é só Deus para manter a gente de pé, como a gente vê aí a Dona Ruth. E essa é a pergunta que muita gente faz, né? Por quê? Como é que será que essa pessoa tá suportando tudo isso? Que a gente vê várias pessoas, né, que passaram por dores, você, a Dona Ruth, tantas outras pessoas que professam a fé claramente, né, declaradamente. E aí muita gente pode parar para perguntar, mas cadê Deus nesse momento? Por que não livrou essa pessoa dessa dor? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável sempre, não nos resta, né, questionar. E é ele quem nos dá forças, né, para continuar. E o testemunho acaba sendo a gente, né, que às vezes precisa passar por isso e mostrar para as pessoas que com Deus dá para seguir, né? Nessa música fala exatamente isso. Essa pressão sobre você, eu que permiti para te amadurecer. Essa fase foi apenas estratégia para te fortalecer. Então, se você está vivendo essa dor, se você está vivendo esse momento difícil, essa fase é apenas estratégia para te amadurecer e para te fortalecer. Vai passar. Vai. Com certeza vai passar. Muita emoção, hein, aqui. E emoção é que você vai encontrar nesse trabalho também, que tá maravilhoso. Eu vi os vídeos. Gente, não só a música da Dona Ruth, né, que a gente, claro, conhece a história da dor dela, mas todos os outros artistas. O Yudi, né, perdeu o pai também, né, na pandemia. O próprio Naldo, Todo né. mundo tem suas Todo histórias, mundo né? tem suas O dores, Naldo, para né? mim, foi uma grande surpresa em todos os sentidos, né, dele aceitar o convite. Ó, de trilha. Olha lá. São sobre você, eu que permiti pra te amadurecer. Essa fase foi apenas estratégia pra te fortalecer. É isso. Se não for Deus, a gente realmente tem hora que a gente sucumbe, né? A gente precisa da força ali de Deus para nos manter em pé, independente do que vier. Se Ele estiver com a gente... Que era dele, mas um dia ele contou que ele fez isso num momento muito difícil da vida dele e que ele estava assim num particular mesmo com Deus. E você percebe isso, quem ouve a música inteira, quem assiste o vídeo, sente ali que realmente tem unção, tem presença de Deus. Foi escrita ali na dor, realmente, né? E tem Sim. um propósito, né? Sim. A própria letra tem um propósito aí de alcançar pessoas. Fora os outros propósitos que ele, Deus, sabe, né? É isso Porque aí. passou por aquele Aonde momento. vai chegar, a gente não sabe. Inclusive, eu falo, bem no início da gravação, eu falo assim, que todas essas canções, né, onde quer que elas cheguem, seja com esse propósito de alcançar uma pessoa, de transformar uma vida, de fazer a diferença e de que quantas pessoas que tiveram a vida
impactadas. Eu defino esse trabalho exatamente isso. Ele vai impactar. Né? Já impactou. Eu mesmo estou impactada desde o momento que eu estava ali assistindo os vídeos pra gente fazer esse programa, né? E confiar é isso, né? Você não sabe o destino, mas se você tiver a boa companhia de Deus no caminho, e eu vou você te vai. dizer, esse projeto foi todo feito com a confiança, porque eu não tinha nada, nem recursos para fazer uma coisa com essa grandiosidade em tão pouco tempo, e ele proveu tudo. Não, pelo contrário, foi acima da média. Ele arrumou o lugar. Agradecer mais uma vez o pessoal da CB Rio, lá no Rio, que é a igreja lá da Batista, lá da Barra, que cedeu esse espaço pra gente. Então, assim, veio um, cedeu o espaço, veio outro, aceitou o convite, veio outro, e tá aí. E tudo aconteceu, né? Tá lindo demais, é só vocês entrarem lá no canal no YouTube da Sula, você vai ver aí todos esses vídeos que já estão disponíveis. Alguns vocês viram com exclusividade aqui no RF com você. Spoiler total aqui. A gente já mostrou ali pra vocês em primeira mão, mas tá tudo lá no canal, tá? Você vai poder conhecer melhor aí esse projeto, que eu tenho certeza que assim como nós aqui ficamos impactados, você também vai ficar impactado aí, independente da sua fé. A gente não está falando de religião, a gente está falando de amor, a gente está falando de Deus e de acreditar. De fé. De fé, né? Acho que é independente de placa de igreja, independente de religião, a sua fé vai ser estimulada. Sim. Né? E aí você vai, com certeza, receber alguma coisa. Não tem como sair do mesmo jeito depois que assistir, que ouvir esses louvores. Não tem mesmo. Muito bom! Mais um sucesso da Sula Miranda. Vem pra cá, Sula. Ó, presta atenção, corta aqui, porque o programa ao vivo é assim, ó. Vamos guardar o microfone aqui. O Júlio Nascimento. De repente, O rei do bafinho. calma, Sula. Obrigado pela gentileza, mas talvez nem seja tanto assim. Abafa, seja quieto. Porque, oi, tadinho, ele tá tentando. Mas o importante é isso, né? Ele tá tentando. Perseverança. Perseverança. Ó, a gente propôs aqui um desafio e a Sula gentilmente aceitou e gostou da ideia. A Sula é a mais animada, né? Mas do desafio. Você viu? Gostei da empolgação, Sula. Quase A nada Sula que competitiva. inventou essa, né? E te botou nessa fria. Isso. Não, mas eu tô confiando que você, você vai representar bem Entendi. o estúdio hoje. É o Team Studio. Estamos Somos um confiando time, na né? Sula, porque dependendo de nós Exatamente. dois, nós Eu estamos perdidos. estou há mais ou menos, Sula, há um mês tentando virar uma carta. Não E virou não tô nenhuma. conseguindo. Até agora não sei o que nada. acontece, no treino eu consigo. Chega no ao vivo, alguma coisa acontece e não vira. Hoje vai ao vivo. Amém. Pra todo Tô o Brasil confiando. ver. É isso. Que ele conseguiu. É. E ele tá treinando de verdade. Que, olha, Nós estamos coitado, na torcida. Tá com a mão até, olha, de Vermelha. tanto da tapa. Só que não é Ali, de ó. tocar contrabaixo não, é de bater figurinha. Músico também, viu, Ah, Sula? toca contrabaixo. É. Ah, então é isso. Ele É um fica po- devagarinho, com medinho. Músico tem medo. Não posso já machucar a mão, senão eu vou desfalcar. agora entendi. Tá explicado. socar a galera. Tá liberado. Libera, tô liberado. certo. Ó, vamos fazer Vamos o lá. seguinte, então. Vamos estipular Vou tirar aqui água. uma regra pra esse campeonato. O campeonato, ok. É um campeonato. O campeonato aqui. Ela é espertinha, que ela cada treinou antes. né, Aqui gente? é cada um por si e Deus pra todos. Ah, tá. Tá bom? Não tem time. Não. Entendi. É cada um O bom por é si que e temos Deus um pra pódio todos. definido já, né? É, né? O primeiro, todo mundo vai ganhar medalha, né? Ganha medalha de ouro, medalha de Pódio prata. já e tá bronze. pronto. Todo mundo vai ter tudo medalha. bem. Todo mundo sai ganhando. Ah. Essa é a ideia do nosso RF com você, aqui todo mundo sai ganhando. O negócio é o seguinte, como serão as regras aí? Cada um tem uma chance ou melhor de 3? Não, ninguém me comunicou nada antes do programa, não, né? tá Então aqui essa regra agora ao ela que vivo. tá fazendo, né? Ela é a dona do Exato. programa. Fazer o quê? Pode. A Então, gente assim, só eu sou a respeita, Sula. visita, então eu fico. É só. Vambora, qual que Aquela é a que faz regra? a regra pra ela Você- ganhar. Manda aí, Ju, você decide. Vamos Você tá melhor com você. de 3? Melhor de 3. Pra dar chance pra todo mundo? Então, ó, 2 ou 1 pra ver quem começa? não, vamos fazer o seguinte. Eita, ela quer Cada um
tem ali 3 tentativas. Ah. E aí a gente vai acumulando pra ver quem vira Quem mais. virou mais. Porque Aí- nós estamos em 3, certo? Então tem que ser pontos corridos, não dá pra ser mata-mata. Ele é do esporte, ele entende os negócios, não entende Então, assim, nada. Meu Deus. a gente vai organizar aí, sei Uhum. lá, 5 figurinhas faz um montinho aí de 5 figurinhas. Ah, vai todo mundo ter, cada jogar um no com a mesmo sua, montinho ou tá cada um aqui. com o seu montinho? Essa aqui Cada tá um com seu até dobrada. montinho. Cada um com o seu montinho. Ó, pega o Então tá. Mbappé, que eu não quero Mbappé, jogador Quem? da França, chato. Da França, ele não E por gosta. que você Ó, quer? ó, Sula, jogador do Brasil aqui, ó, pra dar É, sorte, Brasil, ó. ó, Também a Brasil, gente não Brasil, quer quero ele do também, Brasil. não. Ah, mas Ó, já Mbappé- peguei o negócio aqui Tá da... fora, Mbappé. Joga ele, Eu deixa vou pra pegar lá. outro de outra cor, pronto. 3, pronto. Cadê? Tem o Cristiano Ronaldo? Quantas as senhoras têm aí? Você quer bater no Cristiano? Eu quero cadê o Cristiano Ronaldo? Sei lá. Juliana, não complica não. Tá bom, vai, cada Pega o um Luke pegou Shaw aí, 3. ó, da Inglaterra. Eu quero o Neymar. Pega o Robert Sanchez aí Eu da vou vender. Espanha. A figurinha do Neymar tá custando 9 mil reais. Pega, ó, tem um Pelé aqui, ó. Pega o Pelé aqui. Ah, esse aqui não quero nem bater, tadinho. Não, então vai, 1, 2 Vai. e já. Vai, vamos Mas lá. aí, faz o... Vamos organizar. Vamos organizar. É montinho, Sula? Faz o montinho aí, Sula. É, aí... Tudo ao vivo, né, gente? Agora Ao são vivo é assim. Olha o que 12 que eu horas vim e 5 fazer minutos. aqui. Eu dei mais de uma hora Aqui na- de carro pra poder Rede Pra pagar. jogar família. bafinho. E Vai. a produção dessa Vai. hora tá enlouquecendo. Porque a produção tá Ó, xingando, a gente é vamos de lá. brincadeira. É, na 2, na 3, hein? E, ó, quem começa primeiro? 2 ou 1, vamos lá. Vai. 2 ou 1. Ele. Então vai. Ímpar ou par pra ver quem é a segunda. Júlio, ímpar ou par agora, Sula, pra ver de nós duas. Ímpar. Pá. Eu queria começar. Eu não tô achando isso, não. Eu não queria começar. Aquela que não quer perder, Vai. entendeu? Vai. Isso aí, vai. 2, 3 e... Ganhou. Qual que é a chance de não virar nenhuma cartinha aqui hoje? 100%. Dos nós 3. Tem Não, essa chance, a né? Sula vai virar porque ela já Não, mostrou você não que ela conta é não. boa. Ela tá espertinha que ela treinou aqui no intervalo. Tá Vai. lindo, hein? Valendo, vamos lá. Ah, gente, não precisa mais nada. porque Quase. O desafio era ele. Quase! Tem Mas mais ele duas chances. conseguiu só... Não virou. Ele virou. só tirou ela do Infelizmente- lugar. Ih, o Japinha tá A te última. dando sorte, Pra mim não. tá valendo. Só essa levantada que ele deu. Brasil! Eu que te dei sorte. Obrigado, Sula. Você é muito Ó, gentil. Obrigado. a Sula foi uma coach A Sula- motivacional a aqui. A Sula falou, você pode, você consegue, você vai fazer. Virei deu uma certo. cartinha, eu tô feliz já. Tem que acreditar, não Eu já não? saí, Tem que acreditar. Eu já saí feliz. Muito bem, meu amigo. Quanto tempo você tava nessa? Um mês tentando. Então, já tá. Agora sou que eu. rufem os tambores, que é a vez de Agora eu Sula tô Miranda. gente, Você eu nunca que- viu isso em lugar nenhum. Gente, eu Sula fui- Miranda jogando bavinho. Eu que inventei de fazer esse negócio, agora eu vou passar vergonha a nível Aí, ó, nacional. Vai viralizar Nossa. nas redes sociais. Bora, gente. que Sula rufem Miranda os é uma tambores. Ixi, Vamos. Aí, Olha, mais calma. uma, hein? Respira. não foi, tá vendo? Aqui nos bastidores eu fiz, Sula tá? Nos virou- bastidores, ela foi a única que Você virou. sabe que ela fez de propósito isso, né? É, pra- vai. É, pra pela- dar uma emoção. Ela já pegou uma técnica. Tamanha aqui, gentileza. vai. Ai, 1, 2, 3 e... Ih, Calma, Juliana, calma. Organiza os trem aí. Ah, mas tinha que ser de um, que a gente tinha conseguido com uma vamos. só, né? Vamos Vai, fazer, não, vamos fazer de de um. Vamos fazer de um. Acabou o campeonato. Acabou. Pronto, não ganhei, acabou o campeonato. De um tinha dado certo. Agora, Ufa! o que eu mais Ufa, me ouvi- livrei em tempo. o que eu mais ouvi nesse tempo, me esforçando pra aprender, é que você tem as técnicas, aí tem que fazer a A conchinha, eu aprendi com a conchinha. o dedão tem que estar É, tem que alinhado, tá- é e você isso. tem um jeito. Tá bom ficando bom, né, meu Você tem amigo? um jeito. Ficou exibido. Você tem um jeito. Ficando bom. Aí, chama o Wendel Coral, que Wendel eu quero Coral, ver quero o Wendel revanche. agora. Eu quero revanche. É, o Wendel ganhou seu dele. cara Aliás, parda. o Wendel olha pra figurinha, a figurinha Fica me vira. zoando aí. Eu não quero nem bater mais. Já virei uma, tá bom. Ok, Juliana. Pronto. É isso. Bom, mas Ela ficou nos nervos aqui. é divertido. E é legal que assim, É legal, mas cuidado, viu? Dói a mão. existem E eu não várias consegui virar técnicas, nada. né? Várias técnicas. Tem aquela que você vem aqui e vai, É. faz um vento. O campeonato de bafinho é um campeonato versátil. Então tem várias maneiras de você conseguir virar a figurinha. A gente tá tentando aqui, se esforçando pra aprender alguns. Mas é bem. difícil, né? Mas o importante é não desistir. Mas hoje você vai embora feliz. Nossa, hoje eu tô realizado. Eu- Também eu depois provei- da aula de coach motivacional que a Sula fez aqui no Eu já intervalo. consegui. Eu consegui, tô muito feliz. Hoje Eu tenho que profetizar. queria agradecer a minha família, que acreditou em mim. A todo o Switcher que me apoia diariamente. Obrigado.
Vocês são incríveis. Ninguém tira Juliana sarro de Coletta, você. Ninguém tira sarro de mim. Wendel Coral, você... Ó, me aguarde, Wendel Coral. Ficou feliz, é bom ver as pessoas felizes, né? Gente, mas isso o jogo, ele tem isso, né? Porque ele tira essa coisa da gente de dizer assim, eu posso. Né? E mesmo quando a gente tá vendo outra pessoa jogar, a gente quer que a pessoa corra. Ele vai Exatamente. conseguir, ele vai fazer o gol, ele vai acertar a cesta, enfim. Né? O esporte dúvida. tem isso. E é legal, porque, por exemplo, o álbum de figurinha, essa brincadeira em período de Copa do Mundo, né, Sula? Aproxima as pessoas também, né? Copa do Mundo é um momento, assim, que todo mundo tá ali, torcendo junto pelo Brasil. Eu até fiz uma brincadeira com o Mbappé, que é um jogador da França, e ele não gosta muito do Neymar. E o Neymar é o nosso jogador protegido. Então a gente assume as dores de um cara que a gente nem conhece, mas a gente torce. Então tudo isso é clima de Copa do Mundo. E que o Brasil seja hexa, né? Pra gente comemorar também e ficar mais feliz. Não é? A gente tá precisando, né, de uma festinha aí no futebol. Não, o que não vai Faz faltar é tempo. festa. Muita Gente, festa. não vai É faltar, isso. porque brasileiro faz festa com qualquer coisa, Com qualquer né? coisa. Tá tudo certo. Ó, que delícia, Sula. Obrigada por ter topado aqui essa aventura com a gente, viu? Inventado, né? Porque eu tava... O que eu fui falar? Pois a gente falou aqui e tal, e a Sula, eu jogo. Eu jogo não. Eu vou, Mas assim, olha, eu topo, né? Mãe de menino não tem que passar por todas essas etapas. verdade. Então, teve aquela fase do álbum de quem nunca, né? A mãe que nunca nem quis passar na porta da na banca. Onde compra figurinha agora? Banca. Agora Tem é Na banca banca, ainda? livraria. Gente, eu nem Livraria. sei, olha que louca. Hoje em Porque- dia é versátil. não sei mais. porque Antes era só na banca, era agora é mais na banca. livraria. Entendi. Tem algumas que E resistem a ainda. gente tem que passar por essas etapas. E mãe de menino é essa coisa de louco, porque época de Copa, É. e meu filho gosta de futebol, então não tinha jeito. E ainda tinha que saber todo jogador. E colar tudo certinho, Não, ajudar ali, nossa. né? Porque eles não têm muita paciência também. Chega uma hora que eles... Ai, mãe, mãe me então. ajuda? Só que o mãe me ajuda, aí a mãe É o faz, álbum né? inteiro, né? Me ajuda quando você vê você que tá fazendo ali. Qual outra brincadeira de criança que você lembra, hein, Sula? Que você talvez tenha brincado também. Ai, tinha uma brincadeira que essa me custou caro. Era uma coisa, não sei, aqui em São Paulo acho que não tinha muito isso, mas como a família da minha mãe morava no Rio, e lá tinha uma brincadeira acho que chamava carniça. Olha o nome da brincadeira. Não, Já acho que- começa acho daí, né? Aqui deve ter outro nome. É. Vamos lá, qual era a brincadeira? Aí era assim. Por nome eu não aí lembro. tinha um monte de tarefa e aí e a líder sempre que dava a ordem de qual era o castigo. E aí teve uma brincadeira que tinha que ficar assim de 4 e a líder deitava em cima, assim, todo mundo Será que é ficava. um reizinho mandou aqui em Eu São acho Paulo? que Ah, alguém deve mandou. ser. É. Deve E ser, eu né? sei que ó, a minha irmã que quebrou foi meu dente, tá? Porque Meu Deus. Meu... Nossa. foi traumático. A Yara ou a Mariodete? A Mariodete. Ah, Não dona resta dúvida. Mariodete. E minha irmã- Mas é engraçado, essas brincadeiras, né? Tem as que causam trauma, né? É verdade. Tem as que causam trauma e tem as que são legais, como essa, que é uma memória boa que eu tenho. Que eu também já brincava na minha época e meu filho também brincou. Mas você causa trauma também, viu? É, Causa trauma. uns traumas na mão da gente. A Juliana Coletta era uma criança bem levada. Muito. De ficar escalando muros. É mesmo? É, eu tenho vários ossos quebrados. É assim. mesmo? Ó, vários. Olha, eu cantei a música dos ossos secos. Tá vendo? Por isso que ela falou, ai, eu tô gostando dessa música. Pois é, me lembra alguma coisa. Vai juntar entendeu? os ossos, tudo, acho que ela ficava orando lá, pedindo pra Junta os ossos Ela até. quebrava e depois ficava pedindo pra aí juntar. já- É, eu era Era um- terrível. Eu era terrível. Eu era um moleque. Meu irmão não quebrava quase nada, não deu tanto trabalho. Mas Eu também nunca fui de quebrar, não. Eu não. também não. Você quebrei. foi Eu era uma meio criança pregui- quietinha? Eu era meio preguiçoso, né? Ah, Entendi. Jogava bola, cansava rápido. Ah, não, Eu eu ficava amava assistindo. brincar na rua, eu amava. Eu ficava na rua brincando, correndo, voltava pra casa. Era tampão do dedo que saía no carrinho isso é de verdade. rolimã. E vários, né? Até hoje. Esses aqui ainda é depois de velho, os parafusos. Mas hoje a Quando ele geração tá é velho, você diferente. tem que Aí pôr vai botar parafuso. parafuso, É, né? você tem que- Remendar, tem não que é mais o remendar. gesso, né? O gesso não funciona mais, tem que apelar pros parafusos. Mas foi bom, aproveitei minha infância. que bom. Aproveitei E bastante. que todo mundo tem esse exemplo, porque hoje em dia acho que falta um pouco disso, né? Falta. Meu filho chegou a brincar de carrinho de rolemã, se estatelou lá na ladeira do condomínio, mas eu acho que as crianças precisam fazer mais isso. É, né? esse contato Esse físico, resgate. né? Mesmo assim, a sair nas ruas pra brincar. Ter esses momentos são importantes também, né? no Como as processo. meninas que estão lá no parque hoje, né? E estão trazendo isso, né? Da gente poder curtir a natureza, fazer uma trilha,
abraçar uma árvore até que lá não pode abraçar, né, também, não pode. O jatobá tocar. pode. Pode? O Ah, jatobá que bom. pode, os outros não. Mas a gente Já? vai ter que despedir da Sula. Ai, muito Muito bom, obrigada, pelo viu? convite, muito bom estar com vocês, adorei a brincadeira. Obrigado por ter topado a brincadeira também. Obrigada e espero que realmente a gente tenha atingido o nosso objetivo através dessas canções, de chegar a muitas vidas e parabéns para vocês pelo programa. Obrigada, viu? Foi um prazer Matar a enorme saudade tê-la dessa aqui. casa. Portas que eu já abertas fiz. sempre, Isso, Sula. é. Já fiz parte dessa Uma família curiosidade, também. Sula já fez parte Verdade. da nossa família e sempre fará, as portas estão sempre abertas para Obrigada. você. Muito Uma honra obrigada, estar com viu? vocês. Obrigada. Valeu, Sula. Brigadão.